paz do Senhor Jesus. Estou aqui representando com a tia Alciene e com a tia Paula o Ministério Infantil. Todos os anos nós fazemos a reunião anual com os pais da igreja e esse ano está sendo diferente, estamos gravando. E qual que é o propósito da nossa reunião? Então vamos falar de 3 tópicos. O primeiro propósito do Ministério Infantil para as famílias é saber como anda a vida espiritual das crianças. O segundo propósito é mostrar a visão do Ministério Infantil. Então, será se o Ministério Infantil é uma parceria com vocês? O que será que os seus filhos aprendem aqui nas salas? O que será que os seus filhos fazem enquanto você assiste o culto? Você tem como pensamento que o Ministério Infantil é somente um passatempo aos domingos? Tudo isso nós iremos conversar, a visão que você talvez não conheça do Ministério Infantil. E o terceiro tópico é sobre os cuidados com o Covid-19. Tudo muito novo, estamos nos adaptando, mas estamos com vários cuidados aqui na igreja contra o Covid. E também falaremos da importância da igreja na vida do seu filho. Da importância da igreja na vida da criança. Então vamos lá. Com a pandemia, ficamos em casa em 2020, Os nossos filhos ficaram em casa. Então a escola também foi introduzida dentro dos lares. Sim. As nossas crianças não foram à escola. Mas será se a igreja foi introduzida no lar? Será se os seus filhos tiveram ali um tempo cultuando a Deus aos domingos e durante a semana? E voltamos esse ano. E eu vejo que após o ano de 2020, as nossas crianças estão com livre acesso às mídias, estão com livre acesso aos celulares. E isso me deixa muito preocupada como professora, como líder. O que a gente ouve aqui dentro das salas é uma preocupação que eu quero passar para você, pai e mãe, que nós nos preocupamos. Então, os aparelhos celulares, as mídias aí mostrando, milhões de mundos que seu filho tem acesso com o celular na mão, pode trazer uma consequência para ele. Várias consequências, mas pode trazer uma consequência na vida emocional da sua criança. Por quê? O celular tem um apelo, Tem um apelo de comerciais, então tem uma mídia que passa um apelo para ele. E a criança, ela não tem maturidade ainda de ter livre acesso ao celular, papai e mamãe. Porque isso pode trazer ansiedade, crenças erradas. Eu não sou aquilo que eu estou vendo e eu não vou ser aquilo que eu estou vendo. Também pode trazer baixa autoestima, O que a mídia está passando é um corpo perfeito? Eu tenho que me maquiar para ser bonita? Eu tenho que ouvir certas músicas que não provêm? Eu tenho que ter? Eu tenho que ser, Fora isso, eu estou muito preocupada também com o tempo em que as nossas crianças estão nos celulares durante a semana, Será se as nossas crianças estão tendo um tempo com Deus? Será se o celular tem tomado esse tempo? Será se as mídias, o que o meu filho está vendo durante a semana? Qual a educação que eu estou propiciando para o meu filho nesse passar do tempo, nesse passar um tempo em casa, que eles estão em casa, agora? Então, isso traz muita ansiedade para o coração deles, crenças erradas, baixa autoestima, E eu quero trazer para vocês que quando a gente for falar do Covid, de tudo isso que está acontecendo no mundo, já falamos muitos, mas os pais, às vezes retomam com agora as vacinas que estão chegando e com as mortes. Os nossos filhos têm acesso aos jornais, mas que tipo que nós vemos aqui na igreja? Eu estou falando isso porque a gente vê aqui nas salas. Que tipo de Deus eu estou passando para o meu filho? É um Deus punitivo? É um Deus de recompensas? É um Deus que se eu faço isso, Ele me pune, Então nós temos que tomar muito cuidado com
o que nós estamos passando, qual que Deus nós servimos, o porquê que está acontecendo tudo isso no mundo, o porquê do Covid e os certos cuidados que nós temos que tomar com a vida espiritual dos nossos filhos. Um dos maiores tesouros que Deus confiou a nós, o que é? É os nossos filhos, é o seu filho. Ninguém pode substituir os pais na vida da criança. A primeira instituição criada por Deus, qual é? É a família, né? É a família. E a família, está na família a base de todo o conhecimento, da prática da fé, dos princípios cristãos e da formação dessa personalidade da criança. Então, o ambiente em que a criança está inserida, ela forma a personalidade da criança. Esse ambiente, ela forma, ela mostra o comportamento dos pais, mostra a criança algo. Isso é todo um embasamento para a formação da personalidade dela até os 7 anos. E o que você está fazendo para ajudar o seu filho a conhecer a Deus e a sua palavra? Então, o que nós estamos fazendo? Em Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 6, diz assim: Moisés deixou um grande mandamento. Guardem sempre no coração as leis que lhes estou dando hoje, e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa, fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Olhem, amarrem essas leis nos braços e na testa, para não as esquecerem. E um dos maiores erros hoje, papai e mamãe, do ser humano, dos pais, tá? Não tô só falando de você, papai e mamãe da igreja, mas os pais, os seres humanos, é achar que a criança, ela não precisa ter uma vida espiritual com Deus. Hoje nós vemos que muitas das crianças vão às festas, vão a supermercados, mas e a igreja? Então será que você está tendo esse pensamento? O meu filho não precisa ter uma vida com Deus. O meu filho não precisa ser alimentado espiritualmente pela palavra, né? O meu filho, ele não precisa, sabe do quê? De arrependimento. Em Romanos 3, do 23 ao 24 diz: porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Lá no livro de Efésios, aqui, em Efésios, no capítulo 6, diz assim: Pais, capítulo 6, versículo 4, é um texto muito conhecido. Pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Sabe o que a palavra diz? Não é tratar os filhos com uma certa brincadeira que eles ficam nervosos. Não. Ok, isso também deixa irritado, mas isso passa. Aqui fala que nós não podemos tratar os nossos filhos da maneira como nós não vivemos. Então, eu falo uma coisa que eu não vivo, né? Eu só falo, mas eu não vivo, né? Ou eu me comporto de um jeito fora da igreja e dentro da igreja sou outra coisa. Então, como está sendo a formação da personalidade, do emocional do meu filho, do espiritual do meu filho, se eu causo a ira no coração dele porque eu falo e não faço? Outro tópico aqui também, que a Bíblia fala, é que a vida espiritual da família reflete nos filhos. Os pais, o que os pais são? Os pais são representantes visíveis da parte de Deus. E pais, outro tópico aqui importante. Vocês têm identificado o inimigo do seu filho? Qual é o inimigo do seu filho? Você tem identificado isso em casa? Antes os pais reclamavam que não tinha tempo para os filhos, agora os filhos estão em casa. Nós temos tempo para eles, né? Os meninos e as meninas, os meninos e as meninas do mundo de hoje enfrentam muitas pressões. Pressões que eu, na minha infância, que você não sofria, né? Alguns lutam com enfermidades ou deficiências.
Muitos sofrem situações domésticas difíceis, muitos sofrem um abuso psicológico. Por quê? Porque vê a sua mãe sofrendo, sofre um abuso psicológico que a mídia traz, sofre um abuso psicológico que ali o celular, algumas notícias trazem que não é da maturidade do seu filho assistir agora. Sofrem abuso psicológico informalmente, mas sofrem. As crianças sofrem. E hoje temos muitas janelas abertas que dão acesso ao coração deles. E o inimigo, ele não está brincando. As crianças hoje têm milhares de portas abertas acessíveis ao mundo, né? Imagens, né, que elas veem, sensualidade exposta, maquiagem, para eu ser uma coisa que eu não sou realmente, e fazer... Pode falar. Muitas vezes, né, Manu, as crianças estão dentro de casa, reféns de uma situação, e os pais não conseguem enxergar isso. Elas não têm controle. Esse é um abuso psicológico, porque você expõe ao seu filho uma situação ou a uma imagem ou um som ali que ele está vendo que não é da idade dele ainda. Ele não tem capacidade e maturidade para resolver mentalmente e nem emocionalmente aquilo, né? Então, enquanto o seu filho está sob os seus cuidados, enquanto ele é de menor, mande na vida dele. Não deixe que os seus filhos mandem em você. Quando eles crescerem, terem maturidade, eles vão saber o que eles escolhem. Mas por enquanto as crianças não sabem o que escolhem. Eles não têm maturidade para isso. Manu, mais uma coisa, tem um estudo, né, que a gente até fez no Mulheres de Fé faz um tempinho já, que é o Pastoreando Crianças. E tem uma das partes lá que o pastor Ted, ele fala sobre simples coisas, porque sempre tem um princípio que está ali implícito, né? Então, por exemplo, ele cita um exemplo de quando você, desde criança, você deixa o seu filho livre, por exemplo, para ele pode escolher a roupa que ele quer colocar, o jeito que ele quer se vestir. Isso. E aí ele fala sobre o princípio, né? Porque a criança, ela cresce já achando que ela pode tudo. Ela tem autonomia, ela tem capacidade para tomar decisões. Então, claro que dentro do limite, que sim, a gente tem que criar os nossos filhos para serem, saberem lidar com as situações. Sim. Mas ele fala desse cuidado, de que também não é largar, né? A gente não pode largar. Porque hoje ficou muito isso, tem essa desculpa também dos pais, ele tem que se criar. Os pais não podem ser vulneráveis, né? Isso, porque também o que eu vejo muitas vezes, os pais, às vezes aquela criança, ela pequena, mas ela é muito esperta, né? Ela é bem esperta. Aí o pai, às vezes, ele se perde nisso porque meu filho com 3, 4 é decidido, então ele já sabe o que quer. Ele não sabe o que ele quer. Então ele não tem ainda o discernimento da escolha. Exatamente. Então o pai e a mãe, eles estão ali para quê? Para orientar, né? Mas pra quando ensinar ele no caminho, né? Isso, porque a partir do momento que o filho de 3, 4 anos, ele escolhe, ele tem o poder do controle na mão. Sim. Ele é o que eu quero assistir, é o que eu quero ver, é aonde eu quero ir. Porque o que está acontecendo hoje? Muitos pais vão para o restaurante, o que é que meu filho quer comer? Em vez os pais, né? Então, sim, quer dizer, eles estão dando uma liberdade que ainda não é. Então, lá na frente, essa criança, porque hoje o que está acontecendo, as crianças estão clamando por limite. Sim. E nós conhecemos a palavra, porque Deus é um Deus que ele nos limita. Por amor. Por amor. Então, amar é dizer não. É a mesma coisa, mamãe, quando o seu filho, ele não quer subir no ministério infantil, ele quer ficar brincando na igreja. Tá aí um exemplo, então, né? Um exemplo claro. Sim, Então, assim, nós estamos com todo cuidado com o Covid. E, assim, aprendendo a cada toque de mães, nós estamos ainda, mas estamos com todos os cuidados. Você não pode dar o poder de decisão para sua criança, porque ela não é madura ainda para decidir.
né? Quem manda no seu lar são os pais, é vocês, não é o seu filho. Não dê poder de decisão aqui na igreja. Eu vou subir ou não. Não, você vai ouvir. Porque depois a gente vai falar qual que é o intuito do Ministério Infantil. Não é um passatempo, nós não somos babás. Nós não estamos aqui para cuidar do seu filho. Nós estamos aqui para ministrar, pastorear o coração dele. Ok? E continuando isso, olha aqui que interessante. Lá em Efésios tem uma palavra especial para filhos e pais. E diz assim, 6:11. Vistam-se de toda a armadura que Deus dá a vocês. Aqui não está falando só para adulto. Dá a vocês para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Só que você vai revestir espiritualmente seu filho. Pois nós não estamos lutando contra os seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Então nós estamos aí, né, bombardeados com tentações. As nossas crianças estão bombardeadas pelas mídias, pelos programas, pela televisão. Até falei com os meus adolescentes sobre o apelo que a TV, que os programas fazem na mente deles. E muitas das vezes tem coisas que são conscientes, ok, mas tem apelos que são inconscientes e que geram ansiedade futuramente. Geram baixa autoestima. Então as crianças, o que elas precisam? Elas precisam de amor, elas precisam de pais espirituais. As crianças precisam de pais piedosos, fiéis a Deus para levá-los a Cristo e ensiná-los sobre o amor fiel de Deus. Os nossos filhos não nascem convertidos. Josué, ele disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Papai, não terceirize a responsabilidade de cabeça do lar. Aqui é um parênteses para você, papai, que está me assistindo. Não terceirize a responsabilidade do homem como cabeça do lar. A sua esposa é sua auxiliadora, mas é responsabilidade sua de levar a espiritualidade, Deus, a palavra do Senhor, para o seu lar. Né? Tem muitas mamães que trabalham em casa, que lavam, que passam, que fazem a comida, que arrumam as crianças. Então, a responsabilidade não transmita, não passe a responsabilidade de criação, de levar Cristo para o seu filho só para a sua esposa. Depois, papai, eu quero que você leia o livro de Jó. Então vamos lá, papais, vamos ler aqui, vamos focar na sua responsabilidade como cabeça e líder espiritual da sua família no livro de Jó. Olha aqui o que ele falava. Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios em favor de cada um dos seus filhos para purificá-los. Nós sabemos que Jó, ele viveu numa terra perversa, a terra de Uz. A terra era perversa, tinha muitos pecados, mas ele não se desviou. Ele, como pai, ele não se desviou. Ele levantava de manhã, oferecia um sacrifício em favor dos seus filhos. E aí, papai, como que está a sua vida espiritual com os seus filhos? Como que está? Né? E Jó, ele, olha que curiosidade. Jó, ele associava a sua vida moral, a sua vida ética, a sua vida moral com o seu caráter. Porque ele era, a palavra fala que ele era íntegro. Íntegro e integridade é o que Deus vê. A todos os momentos, Deus conhece a integridade nossa. Deus conhece a nossa integridade. Então, qual que é o temor? O temor de Deus que nós temos que pedir na criação para levar Cristo, a vida espiritual, a palavra para os nossos filhos, é ensiná-los a ter o temor de Deus e buscar o temor, né? E buscar o temor de Deus para as nossas vidas, para os nossos corações, para os nossos filhos. E eu estava lendo um livro que é Instruindo o Coração da Criança e o pastor fala uma instrução muito legal para você.
que é uma instrução formativa. É uma instrução de prevenção, igual essa reunião aqui nossa, é uma reunião de informações e prevenção para você também. E para pais que você, olha, ouve isso, que legal, vou passar para um pai. Então, a instrução formativa, que é igual a instrução que nós estamos dando aqui, é uma instrução que ela é preventiva aos problemas. Igual, o foco dos pais, qual que é nessa instrução preventiva? Nós estamos passando por um determinado problema, né? Como que nós iremos reagir? Porque a reação, o comportamento dos pais, ele embasa a personalidade dos filhos. O ambiente molda a personalidade dos filhos. Isso vários artigos falam. Então, mediante as circunstâncias, eu vou reagir de maneira bíblica, né? Mamãe e papai, mediante ali, uma hora que a gente tem que tomar uma decisão. Eu vou ter uma instrução formativa no que a palavra me diz. Eu vou direcionar o meu filho numa instrução formativa de informação com o que está na Bíblia, né? Então isso é muito importante. Como que estão os nossos comportamentos? Nós estamos levando as nossas crianças a Cristo através dos nossos comportamentos? Então tenha em casa uma instrução formativa e nunca é tarde para isso. Então, o que acontece? Hoje nós podemos analisar que as crianças, né, só podem, hoje nós estamos, milhares de notícias, adultos com ansiedade. Então, o que acontece? As crianças nunca terão pensamentos corretos acerca de si, quem eu sou, acerca de si mesmas, se elas não saberem o que Deus pensa sobre elas, o que Deus fez em favor delas, o quanto Deus a ama. É nisso que eu falei no começo. Qual tipo de mensagem a gente está passando para os nossos filhos com tudo isso, com o Covid? Será que é um Deus behaviorista, aquele que Deus, o que é isso? É um Deus que se eu venho à igreja e oro, Ele me abençoa. Manu, só uma observação, né? Vamos pegar um assunto bem da atualidade, né? Que foi a questão lá do rapaz negro que foi morto nos Estados Unidos, e aí toda a repercussão mundial, né, em relação ao racismo. Então, por exemplo, se uma criança negra não sabe, por exemplo, quem ela é em Deus, né? Olha só. Agora, uma criança negra que sabe que ela foi criada à imagem e semelhança de Cristo, do amor que Deus tem, que ama todo mundo da mesma forma. Isso aí. Né? É um exemplo assim, real do que está acontecendo. É um exemplo real, Paula, do que os nossos filhos estão acessando e não tem maturidade ainda. Sim. Para discernir, né? Para discernir. Isso aí. Para discernir. Porque nós somos natureza do pecado. Isso. O nosso princípio é o princípio do prazer. Então os nossos filhos vão querer uma resolução internamente e eles vão expor isso. E aí? A gente está sabendo qual está sendo as dúvidas dos nossos filhos? A gente está passando para eles quem realmente eles são, um exemplo claro disso. Sim. Quem eles são em Deus. E é responsabilidade de você, mamãe e papai, passar isso para ele. É sua responsabilidade. Manu, só uma outra coisa também, né? E quando você falou da instrução formativa, como mãe, né? Eu vejo isso como um refrigério pra gente. Olha que alívio você... Porque a gente é pai e mãe, então as crianças vão tendo as etapas e toda hora vai surgindo coisas novas na fase, né, da educação, eles vão crescendo. Sim. Então, assim, eu vejo como um refrigério. Nós temos esse conhecimento de falar assim, nossa, eu posso procurar auxílio na Bíblia. Eu tenho aonde procurar um auxílio para lidar com essa situação. Né? O que a Bíblia me fala a respeito disso para eu ensinar para o meu filho? Pois é. Então, às vezes a gente fica pensando e fica, não, deixa eu procurar no YouTube, né? No Google. É o natural, né? É, não o natural. espiritual. Isso. E a gente tem um recurso aqui fantástico que vai nos ensinar para a gente poder ajudar os nossos filhos.
Qualquer momento, há uma instrução formativa, que é a prática da palavra. Eu tiro as minhas dúvidas na palavra. Isso é muito bom nós ouvirmos, né? Tem muitos pais que não têm acesso a essa informação que a gente está falando agora, né? Então, e tem também, voltando o assunto, pensamentos que as crianças têm acerca de si, se elas não conhecem a Deus, podem ser pensamentos errados. E também os pais não podem projetar nos filhos o que eles querem para eles. Cuidado, papai. Talvez você está projetando no seu filho um sonho seu, mas que ele não quer. Talvez você tenha um sonho que seu filho se torne um astro, alguém muito importante nas mídias, mas é um sonho seu. Não projete isso no seu filho, sabe por quê? Você sabia que a criança, seu filho, as crianças desenvolvem uma patologia em prol da família? A criança ela pode desenvolver uma patologia em prol da família. Por quê? A criança é muito inteligente, ela percebe as coisas. Isso. Poxa, a mamãe acha que eu devo ser isso, mas Deus tem outra coisa para mim. Eu sinto que Jesus fala no meu coração. Deus tem esse ministério para a minha vida, né? Eu não preciso ser isso. Deus tem um plano para mim. Então, o que ela pode desenvolver aí? Ou até mesmo, não só nisso, da gente não mostrar quem elas são em Deus através da palavra, mas também quando tem algum problema em casa, que as crianças também não têm maturidade em saber. A criança é muito esperta. Ela vai descobrir. E sabe o que ela faz? Ela desenvolve uma patologia em prol da família. Como se ela estivesse fazendo bem. Como querer chamar atenção. Ou fazendo coisas que não agradam a Deus. Como rebeldia, a perversidade. Tem que tomar muito cuidado, né? Alguns transtornos de ansiedade. Alguma coisa que a criança ela desenvolve, né? Para chamar a atenção dos pais. E a gente tem que ficar com os nossos olhos bem abertos, porque o diabo, irmãos, ele não brinca. O diabo, ele não brinca. Então, para terminar, eu peço a vocês, traga o seu filho à igreja. Estou sentindo muita falta de muitas crianças que estão com as suas atividades seculares, ok, mas e a igreja, né? E também, mamãe e papai, não terceirize a educação dos seus filhos, né? Culpabilizando os terceiros. Não faça isso. Examine o seu coração. Há tempo ainda. Há tempo. Há tempo. Como levar os nossos filhos espiritualmente? Então, a palavra, ser espirituais, buscar a Bíblia, desenvolver Jesus no nosso lar. Oração, leitura da Bíblia, a prática da fé, a instrução formativa, a prática. Né? O bom testemunho são elementos essenciais para a vida espiritual. E para terminar, eu vou deixar um versículo para vocês. Em Mateus 6:21 diz: aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Amém? Amém. Boa noite, papais. Tudo bem com vocês? Nosso projeto desse ano para o Ministério Infantil. Antes de começar de falar algo do que a gente vai propor, eu gostaria de fazer uma dinâmica com vocês. O vermelho, ó, vou pegar o vermelho, vou passar aqui, nesse quadro, o vermelho. O que é o vermelho? O vermelho é a família. O que é a família? Laços sanguíneos, aquele amor incondicional. Aquele amor que você faz tudo pela sua família. E nós temos o amarelo. E o que será o amarelo? O amarelo, ele representa o quê? A igreja. A igreja. A igreja, ela é o quê? Ela é a luz. É a luz que brilha. É onde a gente vai aprender o verdadeiro amor de Jesus. E ele vai brilhar na vida das crianças e na vida de sua casa. Mas, estão separadas. Não pode viver separadas. Elas vão viver juntas. E sabe como é? Você nem
vou pegar o vermelho de novo. E vou pegar o amarelo de novo. E vou mexendo nela, junto com o amarelo, vermelho e amarelo, a família e a igreja, a família e a igreja. Laranja. Você agora não identifica aonde é o amarelo e aonde é a igreja. Por quê? A igreja e a família somos um. E quando nós unimos, não há diferença. Não há mais importante. Por isso que nós, do Ministério Infantil, vamos fazer o quê? Um propósito. Qual o nosso propósito do Ministério Infantil? Nosso propósito do Ministério Infantil não é apenas, vou passar a linha, vou arrumar, vou deixar meu filho lá. Não. Você quer saber qual o propósito e qual o nosso objetivo do Ministério Infantil? Espere um pouquinho. Olá, papai. Lembra das cores? O quê? Laranja. E laranja é a proteção. A tia Manu me lembrou. E antes de eu continuar, eu só gostaria de ler Salmo 127, 3 e 4. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão, com flecha na mão do guerreiro, assim são os filhos. Então, nós, como Ministério Infantil, queremos estar pronto, como igreja, a ajudar você, papai e mamãe, a estarmos aqui para... Você tem problema com seu filho? Vamos trabalhar juntos. Vamos estar juntos. Você pode chegar, conversar conosco, saber saber do problema. Vamos trabalhar juntos. Porque, papai e mamãe, como a Manu bem falou, como ela bem orientou, a gente tem histórias na Bíblia. O que é que a Bíblia vem? Ela vem nos ensinar. Em Juízes, olha como é a importância dos pais na vida dos filhos. Em Juízes, quando Josué morreu, aquela geração de Josué, eles ouviam falar de Deus. E lembra que a Manu falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas aquele povo morreu. Mas aquela geração que ficou, não lembrou dos feitos do Senhor. E aquela geração se perdeu, porque não conheceu os feitos do Senhor. E qual o ministério infantil aqui? É conhecer a Deus. A criança conhecer a Deus. Quem é Deus, o amor de Deus para com ela. E a gente está aqui para quê? Para fazer isso. Às vezes muitas vezes, nós como pai, não é errado você se preocupar com a vida acadêmica do seu filho. Por quê? Quando você tem a sua criança ter a boa nota, ela ser boa na faculdade. Mas será que temos o maior cuidado na vida espiritual? Muitas vezes, vamos na escola para saber como os nossos filhos estão. Mas quantas vezes você sobe aqui para falar com a tia? Para saber como seu filho está? Será que quando você chega em casa, você tem interesse em saber qual a tarefa do seu filho secular? Mas será que você também está tendo interesse o que seu filho aprendeu aqui na nossa igreja? Porque nós não somos, como a tia Manu falou, apenas babar, apenas distrair, apenas passar um tempo, não. Nós fomos chamados para ensinar, para admoestar os seus filhos. Por quê? Porque aqui eles vão aprender e eles vão crescer, porque estão juntos. A igreja, ela não trabalha fora da família. Ela tem que estar junto. Ela tem que estar junto para o quê? Para o crescimento. Por quê? Porque você, pai, você vai ver o fruto. Porque a palavra do Senhor diz que a gente tem que dar fruto. E esse fruto tem que permanecer. Não apenas uma coisa, mas permanecer. O que é permanecer? A criança, 3 anos, ela está numa sala. Invista. Nós, como Ministério Infantil, não temos problemas. Papai, você pode ficar na sala, você pode adaptar seu filho, não tem problema nenhum. Nós não tem problema nenhum o pai ficar, mas venha, não desista do seu filho. Muitas vezes
Às vezes a gente estava na igreja e muitas vezes tem pai que vai embora porque o filho está chorando, porque o filho não quer ficar e termina embora. E não ficou na igreja, e não veio para a sala, e não ficou, porque vamos trabalhar junto. E ali seu filho vai ficar e você vai ver o fruto daquilo que você tirou um tempo para adaptar ele na nossa sala. E aí permanecer de uma sala, vai para outra, e cada dia chega em casa, mostra interesse. Você tem que mostrar, você tem que amar a igreja. Porque nós fomos chamados para amar a igreja. E quando seu filho vê esse amor que você tem pela igreja, pelo ministério infantil, meu filho, como foi o que você aprendeu, sim, ele vai dizer, é importante. Porque aquilo que eu falo, aquilo que eu dou importância. E o que? A criança vai começar a aprender o quê? O que Deus quer para a minha vida? O que eu estou fazendo? Deus está se agradando? E aí em casa, você sabia que seu filho é uma bênção? Você sabia que seu filho é uma flecha? Mas quem vai lançar é você. Mas aonde você está investindo? Está investindo nas coisas de Deus ou nas coisas que atraem a visão? A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque as crianças são atraídas pela visão. Elas veem, por que a mídia? O que é que a mídia atrai? Esse colorido. A criança, ela é atraída pelo colorido. Você tem visto o que a criança tem? Os desenhos? Porque a minha turma é de 3 a 6 anos. Então, eu tenho muita preocupação. Por quê? Muitas vezes elas estão vendo coisas, é colorido, é bonito. Mas o que está por trás? Sim. É como a tia Manu falou. O que os pais estão revestindo? É ideologia. Isso, o que é que tá? É besteirinha. Mas não, isso está inculcando. Porque a criança, como a tia Manu falou, inculcar. Mas eu estou inculcando a palavra ou aquele desenho todo dia. Às vezes é um desenho que está tirando a autoridade do pai. Às vezes é um desenho que está trazendo confusão. E aí? Mas dentro do quê? O que a gente vai fazer? Te ajudar. Hoje, como a tia Manu falou, não foi fácil passar um ano longe. A gente estava num trabalho constante e cerrou. E agora? As crianças, temos sim, as crianças têm dificuldade de prestar mais de atenção. Por quê? Porque elas ficaram muito tempo de celular, tendo aula online. Então elas se adaptaram a isso também. E agora, para a gente voltar, ter atenção. E se o pai ou a mãe não levar isso, não trazer a importância da igreja na vida da criança, realmente, tia Manu, ela vai chegar e ela vai querer brincar. Persista, mamãe e papai. Isso. Nós, às vezes, aqui na sala, a gente pode descer e pedir a sua ajuda, isso, né? Então pode ser que em uns domingos a gente desça, mamãe me ajuda lá em cima. Não há problema nisso, porque o Ministério Infantil ele trabalha em parceria com os pais. Ele funciona em parceria com você. Isso é muito bom, porque você pode falar para mim, Manu, eu preciso de uma ajuda com essa minha adolescente, com esse meu adolescente. Isso. E eu posso trazer um ensino bíblico, uma lição bíblica para ela, para temas que abordem. E as crianças e os adolescentes falam muitas coisas na sala, né? Muitos pedidos de oração, muitas coisas. Então é importante nós trabalharmos juntos esse ano. É porque o que acontece? A criança, quando ela vem para a igreja, que ela cria intimidade, ela cria uma confiança. Então ela tem confiança naquela tia, ela tem confiança, porque a partir do momento que nós falamos a palavra de Deus, elas se encaixam naquela lição bíblica. E a partir do momento que ela se encaixa, então, eu também, Deus trouxe a solução para essa lição, então vai trazer para mim também. Porque a criança não duvida, né? Isso, não duvida, ele não acredita. Duvida. Então, os nossos ensinamentos nesse ano, né, Nocene, vão ser sobre proteção e prevenção contra todos os ataques. Trabalharemos, né? Então nós temos esse ano, né? Voltamos, não com todas as nossas professoras, temos
poucas professoras aqui. E aí eu faço um apelo a você, mãe e pai, que conhece a Bíblia, que vive a Bíblia e que vive na visão da igreja, daqui da igreja. Se você quer trabalhar conosco, converse. Eu quero ensinar Bíblia para as crianças. Eu não estou falando que você vai cuidar enquanto os pais estão assistindo culto. Não é essa a visão do Ministério Infantil. Que às vezes você veio de outra igreja ou tem uma visão que não é essa. Você vai ensinar a Bíblia. Eu quero participar desse ministério. Converse conosco. Isso, né? Isso. Porque é como a Manu falou, né? Você, ela tem... A nossa visão é essa. Não, eu gosto. Eu vou ficar lá só passando... Não. É para ensinar. Nós ensinamos as crianças. O quê? A praticar a Bíblia. Ela vai praticar a Bíblia. Então, vai ter situações na vida dela que aí ela vai ver a prática na Bíblia. Então, muitas vezes que ela está lá, não, mas ela vê ali, porque ela tem que entender que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus, ela é verdadeira e ela vai transformar. Nossas crianças precisam ser transformadas, mas só há uma transformação quando há um ensino. Por isso que a gente tem que ensinar, porque a criança ela tem que ter a consciência de arrependimento. Ela tem que ter essa consciência, porque a Bíblia diz que nós nascemos em pecado. Todos. Então a criança, ela ser ensinada do quê? Muitas vezes aquilo que ela está pensando, aquilo que ela está vendo, aquilo que ela está ouvindo, não está agradando a Deus. E quando a gente trabalha junto, agora pai e mãe, para terminar, desafio. Legal? Vamos trabalhar junto? Vai ser assim. Então, nós como professoras, vamos fazer desafio para casa. Vamos trabalhar juntas? Quando a criança tiver uma lição, vamos tirar um tempinho para estudar o que a criança estudou? A partir desse ano vai ser assim. E a gente vai, como professor, vamos chegar junto de você. Vamos perguntar. E aí, na semana, estudaram o que a tia pediu? Porque vai ser família junto com a igreja. E vamos trabalhar junto. Não desiste, não deixe seu filho brincando. Vem para a igreja, vem para a sala. A sala, ela vai aprender. E a tia Paula, ela vai informar muita coisa. Então, pai, mãe, vem junto conosco nesse novo desafio. Igreja e família. Olá, papai e mamãe, a paz do Senhor Jesus. Então, para concluir a nossa reunião anual, eu vou falar um pouquinho sobre as normas, os protocolos que a gente está seguindo no Ministério Infantil. Mas antes eu vou começar já lendo um versículo, que é o Salmo 133, que fala sobre união e paz. Então, Salmo 133, versículo 1 diz assim: Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se fossem todos irmãos. Né? É um versículo que o pastor Nelson sempre fala com a gente. Esse ano a gente sentiu, 2020 nós sentimos muitas saudades dos nossos almoços, né? Não só da comunhão na igreja, mas também como dos nossos cafés da manhã, dos churrascos que tinha na Santa Ceia. E sábado tem, né, Paula? E sábado vai ter. A caminhada da comunhão. Isso aí, tia Manu, boa lembrança. Toda a igreja. Então, quão bom é que nós vivamos todos em comunhão, né? É a palavra do Senhor que diz isso. Quando nós estamos juntos, nós somos mais fortes, a gente se fortalece. Às vezes, né, durante o culto a gente não consegue conversar tudo, mas, né, numa saída, no bate-papo informal, na chegada na igreja, num cumprimento, um abraço, né, gente? A gente sabe que a gente pode estar suprindo a necessidade de um irmão. E eu quero dizer para vocês que, assim, é tão bom que a gente viva junto em comunhão e que para isso o Ministério Infantil tem seguido os protocolos do Covid-19. Nós temos tomado todos os cuidados com as nossas crianças. Então, papai e mamãe, a igreja adquiriu tapetinho para a higienização dos pés antes das crianças entrarem nas salas. A igreja também adquiriu para as professoras as máscaras de acrílico, né? Porque durante a aula, às vezes, ficar com a máscara no rosto, e também a criança precisa ver a expressão da professora durante a aula. A igreja tomou esse cuidado. Todas as professoras e auxiliares foram orientadas
para durante a aula permanecer com as máscaras, né? Não retirar. Quando a criança solicita para ir ao banheiro, então a tia vai, né, as auxiliares higienizam o banheiro após a utilização de cada criança. Se a criança pede para tomar água também, tem todo o protocolo de higienização. Nós temos álcool gel disponível, álcool spray, flanelinha nos corredores, em todas as salas. A gente tem deixado as janelas abertas também para ventilação e circulação. Tem mantido as crianças com distanciamento também uma das outras. Então, todo cuidado está sendo tomado com muito carinho para tomar conta do filho de vocês. É mais, a tia Manu lembrou uma coisa, né? É mais perigoso a criança ficar lá no culto, né? Durante a pregação, no chão, ali brincando no chão, andando para lá e para cá, do que ela subir e ficar no ministério infantil. Coloca a mãozinha no chão, põe na boca, põe nos olhos, tá lá em cima da ação social, no tapete e tal. É um ambiente que não deu tempo, né? Não deu tempo de higienizar, né? Porque a pessoa já usou isso aí. Porque você higieniza antes e depois. Sim. Mas durante não tem como passar um Não temos esse controle. Na salinha nós temos. Por exemplo, na sala, sim. Se a gente tem um trabalho que as crianças senta no chão, primeiro se passa o álcool, a criança senta, saiu, higieniza a sala toda de novo. Na igreja, os bancos estão sendo esterilizados antes do culto, depois, os diáconos ali esterilizam os puxadores, né, onde as pessoas pegam. Mas na salinha é todo momento, então você não precisa ter medo. Isso. Exatamente, papai e mamãe. Então, traga o seu filho para o Ministério Infantil, traga o seu filho para assistir às aulas. As professoras têm estudado, a gente voltou agora, igual a tia Manu falou, com menos professoras, menos auxiliares também, mas a gente tem se esforçado porque a gente ama ensinar a Bíblia. Então nós não estamos aqui para cuidar das crianças, enquanto o pastor faz a pregação lá embaixo. Nós estamos aqui para ensinar a Bíblia para as crianças, com muito amor. Tá bom? Amém. E agora, tem uma pergunta, né? O porquê nós devemos vir para a igreja? Nós, quando eu digo nós, família, né, eu digo por que a criança tem que vir para a igreja. Eu estava lendo sobre isso e aí eu pensei, é a mesma, tem várias outras questões que a gente pode usar, né, o mesmo tema. Por que eu tenho que ir para o trabalho? Eu preciso ir para o trabalho porque eu tenho os meus compromissos financeiros e eu preciso trabalhar para ao final do mês receber uma remuneração. Né, cumprir com os compromissos financeiros. Sim. O porquê eu preciso ir para a academia? Porque eu estou com o objetivo de ter uma vida um pouco mais saudável, de repente alguns para os outros perder um pouco de peso, então eu me esforço e vou para a academia para cumprir o objetivo de ficar um pouco mais magro ou manter uma vida saudável. Exatamente. Então, tem várias outras coisas que a gente poderia enumerar, né? O porquê eu vou a manicure. Porque eu quero... Coisas do dia a dia, né? Isso. Coisas do dia a dia, exatamente. O porquê eu tomo banho todos os dias. Eu tomo banho todos os dias porque é higiene, é saudável, eu preciso me manter, né? E sendo bem didático, né? Como a gente ensina para as crianças, nós somos carne e espírito. Por que eu devo ir à igreja? Uma resposta que ficou fácil agora. Porque eu preciso alimentar o meu espírito, né? Eu acho que segue a mesma dinâmica, né, tia Manu? Porque eu tenho que ir para o trabalho, porque de repente vou para a academia, o porquê eu faço isso, porque eu faço aquilo. Eu faço porque eu tenho um objetivo, né? Igual aqui, em 2 Timóteo 2:5, Paulo dizendo, né? O atleta que toma parte numa carreira não recebe o prêmio se não obedecer às regras da competição. Então, fazendo uma analogia com o atleta também, né? Se alguém decide ser um atleta, ele vai ser bem sucedido, ele vai para uma competição se ele estiver preparado, né? Sim. Se ele treinar, ter uma disciplina, né? Ter uma disciplina, é um treinamento, são várias etapas que ele precisa passar. Ô Paula, se você é assim, por que eu vou para a igreja? Porque às vezes está chovendo, aí eu não vou para a igreja. Mas se estiver chovendo, você vai para o trabalho. Exatamente.
Entendeu? Então, o que é onde está o nosso coração? Sim. Qual a necessidade? O nosso espírito precisa ser alimentado. Precisa. Não é? O nosso espírito precisa ser alimentado. Muito questão, porque eu como, né? Porque eu tenho que me alimentar, senão eu vou ficar com glicemia, vou desmaiar, vou passar mal, né? O nosso espírito precisa ser alimentado. Nós somos carne e somos espíritos. A igreja é a família de Deus, né? E a gente precisa, uma forma de a gente alimentar o nosso espírito é vindo para a igreja. Uma forma de a gente, né, a pandemia mundial, agora todo mundo ficou muito em casa. E às vezes é o fato de um abraço, né? A gente aprendeu isso mesmo de uma psicóloga, né, que veio ministrar num culto das mulheres de fé, que ela falou, é comprovado. O ser humano precisa de 7 abraços no dia. Então agora ainda não dá para abraçar, mas às vezes um olhar para o irmão, às vezes um olhar para uma irmã, para uma criança, a gente entende ali a necessidade dela, né? A gente entende a necessidade dessa criança e ela vai se sentir acolhida. Então é por isso que a gente deve ir para a igreja, por isso que a gente deve trazer os nossos filhos para a igreja. Porque assim como as outras necessidades que a gente tem, nós temos a nossa necessidade espiritual, né? Necessidade de fortalecer o nosso espírito, para a nossa carne não prevalecer. A Bíblia fala, o espírito não concorda com a carne não concorda com o espírito. Sim. É claro. E aí, o que a gente também quer passar para vocês é que o objetivo do Ministério Infantil é ensinar para as crianças que eles sintam realmente que a igreja, né, isso está no livro do Pastoreando Crianças lá até, que eles não podem se sentir obrigados a vir para a igreja. Isso. A igreja precisa ser um lugar onde eles desejam estar. Isso. Assim como eles desejam estar com a família, né, desejam, para muitos, por exemplo, desejo estar jogando videogame, eu desejo estar indo para academia, eu desejo estar, para muitos, indo para o trabalho, né? Então a igreja tem que ser um lugar onde nós desejamos estar. Isso é muito importante. Quem passa isso para os filhos? Os pais. Os pais. Né? Então já começaram a inculcar na mente, no coração do seu filho ali, que a igreja é a casa de Deus. Precisamos ir à igreja. Até outra coisa que o Pastoreando Crianças fala também, né? Você não vai conseguir ensinar para uma criança algo que você não vive. Se você não deseja estar na igreja, você não vai conseguir ensinar isso para o seu filho. Porque a criança, como a tia Manu falou lá no começo, ela é um radar. Ela tem a capacidade de captar as coisas. Então ela vai saber, minha mãe tá fingindo que ela gosta de porque igreja. A gente não pode, Sim. Igual aquele versículo que eu falei, falar uma coisa e viver outra. Isso que é trazer ira ao coração deles. E a igreja, família, a igreja, ela, assim como a sua família, né? A igreja é uma família. Ela tem as normas, né? As normas do perdão, as normas da convivência. Todas as normas que tem na família, tem na igreja, né? Sim. Então tem uma outra coisa interessante que né? Ele fala, as nossas famílias são representações preciosas da família de Deus. Tem mais essa questão também, que é o que nós ensinamos para os nossos filhos, né? O que a gente vive, né? Isso. Se na minha casa não tem perdão, se na minha casa tem fofoca, tem comentários, né, que não são sadios, a criança tende a se comportar assim também na igreja, né? Sim. Ela é uma representação. E aí, abra um entre parênteses aqui. Já ensine o seu filho adolescente a amar todos os ministérios da igreja. Sim. Amar as crianças, amar todos os trabalhos, a viver em comunhão. Isso. Porque aqui o Ministério Infantil ele não trabalha agregando presentes assim, agregando coisas para que a outra pessoa se sinta presenteada em algo. Não, a gente ensina a palavra. Isso. A gente não traz ensinamentos do que... Eu já tive adolescentes que não estão mais aqui, mas que não gostavam quando eu trazia um tipo de ensinamento. Então o Ministério Infantil não agrada a vontade deles. Né? É a de vontade de nenhuma, Deus, é né? a vontade de Deus, é o que está na Bíblia também. Sim. Porque o que acontece, se a gente, o pai e a mãe, ela tem que ter essa, às vezes, né, o adolescente,
ele vê ministério infantil, ele acha que tudo é infantilizado. Mas não, o trabalhar com adolescente é a linguagem, o trabalhar com a criança de 10 anos é uma linguagem, trabalhar com a criança de 3 anos são linguagens diferentes. São um ministério, mas linguagens diferentes para cada idade. Porque até mesmo, né, meninas, eu posso pedir para um adolescente aqui na igreja dar uma aula para uma criança. Isso. Ele pode, ele consegue. Ele consegue. Ele conhece já a Bíblia. Eu sei, Sim. é o manuseio que eles têm com a palavra. Tem adolescentes que sim, que a gente vê que tem comunhão. Isso. Que a mãe e o pai levam a palavra dentro da casa. Então eu posso pedir para o seu adolescente pregar um dia. Isso. Sim. Sim. E pra gente concluir, tem uma outra coisa também no ensino. A gente vai estudando para falar com os pais. Muitos olha só, assuntos, a gente estuda, né? É muitos assuntos. Que ele fala, né? As crianças, elas se preparam para a experiência da família espiritual, que é a igreja. Então, a igreja é a família espiritual da criança. E as crianças, elas se preparam para essa experiência a partir do que elas vivenciam em casa. Então, o que seu filho está vivenciando dentro de casa, né? O que está sendo vivenciado dentro do seu lar, papai e mamãe. Então, vamos olhar para isso é um alerta, né, do Ministério Infantil, é um desejo do nosso coração que vocês olhem para o que está sendo vivenciado dentro dos lares, porque é a partir daí que a criança se prepara para o que ela vai viver na igreja. É isso aí. Tá bom? E é tempo de arrependimento, né? É tempo de mudança, arrependimento. certo? Certo. Então é isso. Tá. Um beijo no seu coração, que Deus abençoe a sua família e vamos começar 2021, né, cheios aí do Espírito Santo, Amém. tirando Amém. comportamentos que não agradam a Deus e recomeçando porque nunca é tarde. Deus Nunca quer é tarde. abençoar Isso aí. a Amém. sua família, amém? Exatamente. Esperamos todo Tchau, mundo tchau. aqui, hein? Isso Até mais. aí. Tchau, tchau. Tchau.